Criptomoedas, Bitcoin. O que é isso, afinal? Algumas pessoas dizem que é o dinheiro do futuro, outros dizem que é só mais uma burla. A verdade é que ninguém entende a lógica por trás disso e por que as criptomoedas foram criadas. E se você quiser entender o que são criptomoedas, para que servem, quem os criou, fica comigo nesse vídeo, por aqui eu vou explicar tudo de uma forma muito simples para que você possa entender. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, vamos falar do surgimento e a utilidade das criptomoedas. Segundo, vamos falar da lógica por trás do Bitcoin e quais problemas que ele resolve. E no final do vídeo eu vou mostrar como você, moçambicano ou angolano, pode começar a investir em criptomoedas ainda hoje. Mas antes disso eu vou te pedir apenas uma coisa: deixa o like e subscreva-te no canal para você ver mais conteúdo de educação financeira e ajudar o nosso canal a crescer. Para entender o surgimento das criptomoedas, temos que voltar no tempo até especificamente 2008. Em 2008 aconteceu uma das maiores crises da história da humanidade e foi causada por um erro muito grave pelos bancos dos Estados Unidos. Vou tentar explicar isso de uma forma muito simples para que você possa entender o contexto. Os investimentos funcionam da seguinte maneira: você investe dinheiro no banco e o banco promete a te pagar juros no final do prazo. Mas o que o banco faz com esse dinheiro? Simples: o banco leva esse dinheiro que você investiu, empresta para alguém que precisa e cobra os juros mais rápido. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, se você leva 1000 meticais, coloca num depósito a prazo e o banco promete que vai te pagar juros de 5% no final do prazo, o banco leva esses 1000 meticais, vai dar a alguém que precisa mais do que você a uns juros de 15%. E no final do prazo o banco devolve os seus 1000 meticais mais os 5% de juros e ele ganha 10% da diferença. Bom negócio isso. O problema é que em 2008 os bancos foram gananciosos demais. Eles emprestavam dinheiro para qualquer um, até para as pessoas que estavam na cara que esses não iam pagar. Para quem quiser entender melhor essa história, pode assistir o filme O Lobo de Wall Street ou A Grande Aposta. Esses filmes explicam especificamente essa crise. E em meio a isso que os bancos emprestavam dinheiro para qualquer um, surgiu uma crise no setor imobiliário nos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas casas, teve muitos moradores de rua e as pessoas não conseguiam pagar as suas dívidas no banco. E se as pessoas não pagam as suas dívidas no banco, o que acontece com os investidores? Se as pessoas não pagam as suas dívidas no banco, o banco não tem dinheiro para pagar os investidores. Isso criou um grande pânico para todos que tinham dinheiro no banco. E todo mundo queria sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe: o banco não tinha dinheiro. O banco não tinha dinheiro porque as pessoas não conseguiram pagar as suas dívidas. E essa toda a confusão causou algo que os especialistas chamam de corrida bancária, e que é quando todo mundo quer sacar o dinheiro do banco e o banco não tem. Aquela corrida que passamos nas ATMs, na Baixa. Todos nós sabemos. E o engraçado dessa história é que a maioria dos bancos não se prejudicaram, exceto um banco lá que quebrou. Mas em geral, os bancos não se prejudicaram porque o governo ajudou eles a se reerguer. E foi meio a essa confusão toda que uma pessoa aleatória se perguntou: peraí, por que nosso dinheiro precisa ficar no banco? Por que nós temos que depender do banco e dos governos para usar nosso dinheiro gerenciado? E foi nesse cenário que surgiu uma ideia: a ideia de criar um tipo de dinheiro que não dependesse do banco nem do governo, um dinheiro digital. Um dinheiro que cada um que tivesse ia cuidar do seu próprio dinheiro. E é isso que nos dias de hoje nós chamamos de criptomoedas. Criptomoedas são ativos digitais que podem funcionar como dinheiro. A grande diferença é que você aqui pode fazer a sua própria custódia. O seu dinheiro fica consigo. Ou seja, você mesmo guarda, controla e gera o seu dinheiro. Aqui é apenas você e suas criptomoedas. E ainda em 2008, uma pessoa ou várias pessoas usando o nome Satoshi Nakamoto criaram a primeira criptomoeda, o Bitcoin. Até hoje ninguém conhece o Satoshi Nakamoto. O Bitcoin funciona numa tecnologia chamada blockchain, que é uma rede que não tem dono. Ele não pertence a banco, ele não pertence a governo, ele não pertence a nenhuma empresa. É uma rede que não tem dono e ao mesmo tempo é de todo mundo, porque ele é descentralizado. Isso significa que o controle não está na mão de uma única pessoa, mas sim está espalhado em milhares de computadores ao redor do mundo. Pensa assim: a blockchain é como se fosse um livro de contabilidade digital, onde são registradas todas as transações, e a diferença é que ele não fica em um único servidor como no banco, e ele fica espalhado em milhares de computadores pelo mundo. E todas as transações que são feitas na rede blockchain são armazenadas. E o incrível disso é que todo mundo pode ver. E é por isso que sabemos que a compra real de mês com Bitcoin foi comprando 2 pizzas com 10.000 Bitcoins. Essa rede é impossível de alterar qualquer coisa. E é por isso que o Bitcoin é considerado seguro. E agora que você já entendeu por que o Bitcoin surgiu, é hora de ir para a parte 2 do nosso vídeo. Entender o que é Bitcoin, como funciona, quais são os riscos de investir em Bitcoin. Mas antes de entender a lógica por trás de Bitcoin, primeiro você tem que entender a lógica por
trás do dinheiro. Hoje nós estamos acostumados a usar dinheiro impresso, cartões de crédito, carteiras móveis, mas na verdade é que nem sempre foi assim. Houve uma época em que as pessoas faziam trocas diretas, o chamado escambo, que é quando você tem milho e eu tenho leite. Eu dou-te leite e você me dá milho. Isso até que funciona. Até o dia em que eu estou cansado de receber milho e você só tem milho para me dar. É aí que começa o problema. Por isso as pessoas começaram a usar coisas como gado, conchas e grãos como formas de dinheiro primitivo. Só que também o problema ainda não estava resolvido. O gado morre, os grãos estragam, as conchas partem-se e são fáceis de encontrar. Então, depois de muito tempo, surgiram os metais preciosos, como o ouro e a prata. São divisíveis, são duráveis e também são escassos, é difícil de encontrar. Conforme o tempo foi passando, os países foram se formando e os líderes dos países já queriam aquele rostinho bonito na moeda, já queriam fazer o dinheiro à sua maneira. Foi daí que chegou-se a um acordo que você podia fazer o dinheiro da forma que você quiser, desde que esse dinheiro esteja lastreado em ouro. O que isso significa? Isso significa que cada semente que tem na economia tem que ter uma quantidade de ouro guardado no Banco Central que equivale. Se aprofundar muito nesse tema, já vou dizer que essa estratégia não funcionou muito certo, porque os governos, em momentos de crise, imprimiam mais dinheiro do que eles tinham guardado em ouro. Foi até que em 1971 o presidente norte-americano Nixon decidiu acabar oficialmente com o padrão ouro. E depois disso, $1 já custava $1, não tinha nenhum lastro em ouro. E aí nasceu o dinheiro que usamos hoje, que é a moeda fiduciária, que é o tipo de moeda que funciona na base de confiança. Ou seja, o dinheiro hoje, ele só vale porque nós acreditamos nele, nós aceitamos que o medical vale o medical. Isso causou um problema muito grande no mundo, porque os governos podem imprimir o dinheiro quando eles quiserem, sem nenhuma proibição. Só que isso tem um preço, a inflação. Pensa no sumo concentrado. Quanto mais água você adiciona, aquele sumo perde mais sabor. É o mesmo com o dinheiro. Quanto mais dinheiro é impresso, mais valor ele perde. Você pode estar a se perguntar, peraí, o que é que isso tudo tem a ver com o Bitcoin? Na verdade, tudo. E eu vou te explicar o porquê. O Bitcoin resolve isso com uma coisa muito poderosa, a escassez. A escassez. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele definiu que só pode existir 21 milhões de Bitcoins, não mais que isso. Não tem como alterar, dizer que vamos adicionar mais 1000. Não, só existirão 21 milhões de Bitcoins. Óbvio que existem outras criptomoedas, as chamadas altcoins. E com a oferta que é limitada e a demanda por Bitcoin cada dia vai aumentando, o valor do Bitcoin não para de crescer. Mas atenção, o Bitcoin é muito bom, mas não é essa toda maravilha, porque existem riscos ao investir no Bitcoin. E agora eu vou apresentar os 3 principais riscos ao investir. O primeiro é a volatilidade. O preço do Bitcoin sobe muito, mas também cai muito. O Bitcoin é uma montanha russa dos investimentos. Tem muitos movimentos bruscos que pode valorizar, sei lá, 80% num dia e pode cair 10% no outro, 20% no outro. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente quando quer investir no Bitcoin, você tem que ter uma mentalidade de longo prazo, ter estômago para segurar. O segundo risco são as corretoras. Existem 3 formas principais de você comprar criptomoedas. Uma delas é através de exchanges, as chamadas corretoras. Se você compra Bitcoin através das corretoras, quem controla as chaves de acesso não é você, são as corretoras. Se a corretora falir ou for hackeada, você pode perder tudo. Por isso que eu recomendo que, se for comprar grandes quantidades de criptomoedas, compre através de corretora, que é a forma mais simples, e armazena elas em uma cold wallet, uma carteira fria, que a chave de acesso às suas criptomoedas quem guarda é você e não está conectado à internet. Então não tem riscos de for hackeada ou ser fraudada. Só que há um problema. Nas cold wallets, você tem que colocar as palavras-chave para poder acessar. E caso você esqueça essas palavras-chave, acabou. Não tem um botão de esquecer a minha senha. Se você esquecer as palavras-chave que você colocou para abrir a cold wallet, todo o dinheiro que tens guardado lá vai embora. Não tem opção de esquecer minha palavra passe como no Google. E o terceiro risco das criptomoedas é a proibição. Embora Moçambique ainda não exista nenhuma lei que proíba as criptomoedas, em vários países já existem leis que proíbem. Por exemplo, Rússia, China, Egito, são países que não simpatizam muito com as criptomoedas. E aproveitando que estamos a falar de riscos, quero alertar uma coisa. Se você vê promessas de lucro garantido, promessas de devolução de dobrar dinheiro em um dia, promessas de ganhos milagrosos, fuja disso, porque isso é uma fraude, é um esquema de pirâmide. Ninguém vai dobrar seu dinheiro de dia para noite. Uma vez que promessa é dívida, no início do vídeo eu disse que ia mostrar como um moçambicano angolano podia começar a investir em cripto. É simples, você pode fazer isso através da Binance. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. É com mais de 5 bilhões de dólares em reserva de emergência para casos de fraudes ou hackers.
Eles investem bilhões e bilhões todos os anos em segurança para garantirem que suas criptos sejam protegidas. E além do mais, a Binance permite que você compre criptomoedas através dela e você transfira as cripto para a sua cold wallet, caso tu tenhas uma grande quantidade. E para criar conta na Binance é simples, só clicar no link da descrição. E olha, esse vídeo não é patrocinado, apenas para recomendar a Binance porque é uma das corretoras acessíveis e simples, transferências bancárias e várias outras. E se você pensa em entrar no mundo cripto, tem duas coisas principais que você precisa saber antes de investir. Primeiro é que você tem que aprender muito. Estudar consistentemente sobre as criptomoedas é o mais importante. E segundo, ter uma mentalidade de longo prazo. E a última coisa é que você não pode investir o dinheiro que você não pode perder nas criptomoedas, porque esse é um investimento de renda variável. Então, você só pode investir o dinheiro que você aceita perder nas criptomoedas. Isso é muito importante. Resumindo, o Bitcoin surgiu após a crise de 2008 para devolver às pessoas o controle sobre o seu dinheiro. Segundo, o Bitcoin é um ativo escasso, só tem 21 milhões. Terceiro, é descentralizado, não depende de nenhum banco ou governo. Funciona na rede blockchain, uma rede segura e transparente que registra todas as transações. Os principais riscos de investir em Bitcoin é a volatilidade, as fraudes de corretoras e a proibição. Em Moçambique é possível começar pequeno usando a Binance. Deixe nos comentários se você gostou do conteúdo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo de educação financeira e ajudar o nosso canal a crescer. Um abraço, até o próximo vídeo.